Olá pessoal, vamos começar uma série de vídeos sobre estrutura e nomenclatura de compostos orgânicos. Neste vídeo nós falaremos de alcanos. Este assunto corresponde ao capítulo 2 do livro Química Orgânica. Essa é a parte 2, onde nós trataremos das últimas regras de nomenclatura de acordo com as recomendações da IUPAC, feitas em 2013 e publicadas em 2014. Neste vídeo você aprenderá sobre... Na parte 1, nós vimos sobre a estrutura geral dos alcanos e cicloalcanos, apresentamos exemplos das propriedades dos alcanos e algumas aplicações, e agora na parte 2, nós estudaremos as regras de nomenclatura da IUPAC, incluindo nomes não sistemáticos aceitos e nomes preferidos para alcanos e cicloalcanos. Apresentaremos para vocês as últimas recomendações, como eu já disse, algumas alterações bastante significativas foram feitas e você ficará sabendo de boa parte dessas recomendações assistindo a esse vídeo. Vamos falar inicialmente da nomenclatura dos alcanos não ramificados. Os nomes dos 4 primeiros alcanos não ramificados são nomes retidos, ou seja, não houve qualquer modificação nesse aspecto. Eles são o metano, esse é o primeiro deles, o mais simples. A IUPAC apresenta, nessa última edição das recomendações, um termo que nós usaremos daqui para frente, que é o NIP, que é o nome IUPAC preferido. Então, vocês verão que muitas vezes mais de um nome pode ser aceito, são aceitos pela IUPAC, mas dos vários nomes, quando essa possibilidade existe, um nome será preferido. No caso do metano, apenas só existe esse nome, é o único nome e é o preferido. O próximo hidrocarboneto, com 2 átomos de carbono, é o etano, com 3 átomos de carbono, o propano, e com 4 átomos, o butano, nome IUPAC preferido. Vocês verão bastante essa sigla, NIP. Agora, aqui um destaque importante, que não é novo, mas que continua aparecendo em vários livros de uma forma errada. A IUPAC não recomenda o uso da letra N para designar alcanos não ramificados ou normais, como, por exemplo, N-butano, N-hexano, N-heptano. Não. Se o hidrocarboneto é linear, apenas o nome dele, por exemplo, butano, hexano e pentano, é que é o correto, tá? Essa é uma observação importante que eu destaco para vocês aqui. Os nomes de outros alcanos não ramificados com 5 ou mais átomos de carbono são formados por um prefixo numérico multiplicativo grego. Na maioria, os prefixos são gregos. Seguido da terminação ano, com a elisão da letra A do termo numérico. Ou seja, se você tem um hidrocarboneto com 5 átomos de carbonos, como você observa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, o prefixo para 5 é penta. Então, você retira a letra A do penta e coloca a terminação ano. Pentano. Ah, mas não poderia apenas, a regra não poderia ser apenas colocar a terminação NO do pentano? Não, porque nós veremos para outras classes de compostos que o prefixo sem a letra A vai ser utilizado para alquenos, para alquinos e para outras funções. Caso de um hidrocarboneto com 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, o prefixo é hexa, o nome então é hexano. Eu ilustrei para vocês dei dois casos usando o prefixo penta e o prefixo hexa. Mas esses prefixos numéricos ou termos numéricos básicos ou prefixos multiplicativos, eles têm muitas aplicações em todo o sistema de nomenclatura da IUPAC. Conforme veremos, em exemplos posteriores, esses prefixos multiplicativos são também empregados para denotar a multiplicidade
de uma feição idêntica na estrutura. O que seria essa feição idêntica? Seriam ligações múltiplas, grupos substituintes, alguns grupos característicos, bem como os afixos correspondentes, alguns prefixos e sufixos que aparecem nos nomes. Então, esses prefixos multiplicativos terão aplicações diversas. Eles são sempre colocados antes da parte do nome em que se relacionam. Então, eu apresento nessa tabela os prefixos de 1 a 10, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, octa, hepta, octa, nona, deca. 11 seria 1 deca, 12, 2 deca, 13, trideca. O 20 é icosa, o 30 é triaconta, 40, tetraconta, pentaconta. Sim, às vezes o prefixo mono, em determinada situação, aparece como em, o prefixo di, em determinada situação, aparece como do. Os mais comuns, eu diria que é importante que vocês saibam até 20, porque nós estudaremos bem adiante sobre ácidos graxos, por exemplo. E ácidos graxos com até 20 e poucos átomos de carbono são comuns. Os mais comuns serão com 18, 16 e 14 átomos de carbono. Esses prefixos para hidrocarbonetos com maior número de átomos de carbono, eles são um pouco comuns. Estão aqui para ilustrar, para que vocês tenham conhecimento deles, certo? Nós vamos ilustrar como se emprega, como se utilizam esses prefixos para construir nomes de alcanos. E, posteriormente, como eles são usados para representar grupos substituintes ou ligações múltiplas ou prefixos e sufixos. Eu apresento essa tabela bem completa, que vai até aqui com prefixo com 9.000, nunca usei, imagino que vocês não usarão, mas é só para mostrar para vocês que nessa referência da IUPAC, muitas regras, a quantidade de regras e previsões são muito grandes. Então, caso eventualmente você tenha alguma dúvida, tenha alguma questão sobre algum determinado prefixo, tá? Ninguém é obrigado a saber isso aqui de cor, vocês têm que saber em qual referência vocês encontrarão. E aqui está para vocês a referência. Claro, de 1 a 10, com certeza tem que saber, até o 20 eu diria, é importante que vocês saibam. Vamos dar um exemplo do uso de prefixo, falar um pouquinho do prefixo mono e do prefixo di. O prefixo mono é o termo numérico para o número 1, mas nós já vimos que o alcano com carbono se chama metano. Então, esse prefixo numérico não é aplicado nesse caso. E ele é apenas usado sozinho, ou seja, você não associa o prefixo mono com outro termo numérico. Nós veremos mais adiante, em outros vídeos, a aplicação do prefixo mono. Por exemplo, quando estudarmos os glicerídeos, nós veremos que nós podemos ter, por exemplo, um monoacilglicerídeo, por exemplo. Tá? Quando o prefixo, quando acompanhado de outro termo numérico, o prefixo para o número 1 é em. Por exemplo, se nós queremos nos referir ao prefixo para o número 101, 100 é hecta. O 1, no caso, seria em. Então, fica em hecta. Uma exceção é no caso do prefixo para 11, que nós usamos 1 deca. Por exemplo, o alcano com 11 átomos de carbonos é 1 decano. Chama atenção disso porque nós estamos falando de prefixos numéricos para nomear alcanos lineares, mas eu disse, enfatizo, esses prefixos numéricos serão usados em muitas situações. No caso, o mono, para outras situações que não o nome do alcano com um átomo de carbono, que esse é o metano. No caso do prefixo di, também o alcano com 2 átomos de carbonos é o etano. Então, o prefixo di não se aplica. Tá? O prefixo di, então, é o termo numérico para o número 2, apenas quando usado sozinho, ou seja, sem outro termo numérico.
Veremos também, no caso, por exemplo, de álcoois, quando a terminação de um álcool é -ol, se esse álcool tiver duas hidroxilas, então nós vamos usar o di associado com a terminação -ol, diol, tá? Mas nesse caso, o ol não é um prefixo numérico, ou seja, esse prefixo di vai ser associado a grupos e outros nomes, como se você tiver 2 átomos de cloro no composto, nós falaremos dicloro, tá? Mas não para dar nome em hidrocarboneto. Agora, quando acompanhado de outro termo numérico, o prefixo para o número 2 é do, tá? Por exemplo, você tem um alcano com 22 átomos de carbonos, tá? Então, nós usamos docosano, ou seja, docosa é o prefixo para 22. Se o alcano tem 2 átomos de carbono, é docosano. Exceção a esses casos, é no caso de 200 e 2000, que se usa o prefixo di, associado ao outro termo. Então, é dicta e diila. Vamos dar mais alguns exemplos aqui de como usar esses prefixos multiplicativos. A partir de deca, os termos numéricos são formados da seguinte forma. Deca é 11. Deca é 10, deca é 11. Dodeca, 12. Trideca, 13. Tá? E vai por aí. Tá? Agora, observe esse exemplo aqui. É claro que é um exemplo de um composto que vocês não vão encontrar no dia a dia, nem eu mesmo vou encontrar, mas é só para ilustrar o seguinte. Digamos que você tenha um alcano com muitos átomos de carbonos. 573. O número de carbonos, 573. Então, nós pegamos o prefixo tri para o último número. O prefixo heptaconta para a dezena. E o prefixo pentacta para centena. Então, você simplesmente adiciona esses prefixos todos. Tri, heptaconta, pentacta, tiro A, ano. Então, basicamente, o que você faz é pegar aqueles prefixos, ou seja, aqueles termos numéricos que eu apresentei na tabela anteriormente, e eles são adicionados uns aos outros. Tri, heptaconta, pentactano, tá? Deixa eu dar mais outros 2 exemplos aqui. 42. 2 é do. 12, por exemplo, é dodeca. 22, docosano. E o 42? Do para o número 2. Tetraconta para 40. Então, do tetraconta. 42. Agora, então você se adiciona 2 prefixos numéricos. Você usa eles em combinação. Então, um alcano com 42 átomos de carbono é o dotetracontano. 23. Tri é o 3. E cosa é 20. Aqui eu destaquei esse i, porque você não vai repeti-lo. Então, 23 é tricosa. O alcano é tricosano. Estou mostrando isso nesse vídeo para chamar a atenção de que nós apresentamos para vocês algumas regras básicas de nomenclatura, mas o sistema de nomenclatura da IUPAC, que vem sendo aprimorado desde 1889, quando foi feita a primeira reunião para sistematização desses nomes de compostos orgânicos, de tal forma que é um sistema extremamente complexo, mas que existe uma coerência nos vários sistemas de nomenclatura, tá? De modo que o sistema é feito, tudo é feito para que a gente tenha, ao final, na melhor das hipóteses, apenas um nome. E o sistema é otimizado, de modo que nomes cada vez mais complexos podem ser construídos a partir de prefixos, de termos numéricos, que vão sendo adicionados uns aos outros. Isso é para mostrar para vocês esse exemplo, esses 2 exemplos em particular, que é o seguinte: não dá para decorar química orgânica, não é uma disciplina que se decora,
ela é toda estruturada em cima de um sistema lógico de nomenclatura. São centenas e milhares de regras, é claro. Ninguém tem que decorar regras. O que se tem que fazer é saber onde que essas regras se encontram e entender, interpretar essas regras e aplicá-las, tá? Agora, é claro que algumas regras básicas, muito simples, a gente acaba de tanto usar, memorizando, tá? Mas a disciplina, ela não envolve memorização. Hipótese alguma, seria impossível. Toda ela é estruturada de forma lógica. E é isso que muitas vezes, em determinados níveis de ensino, o aluno não percebe. E a maneira como é apresentado a disciplina, às vezes é cobrado algo de uma forma apenas que o indivíduo tem que memorizar, sem entender a lógica por trás do sistema, tá? Então, essa lógica de nomear alcanos, e assim como nós veremos várias outras classes, envolve prefixos multiplicativos, existem muitos prefixos, tá? Depois nós teremos um vídeo, basicamente, apenas para tratar desses prefixos. Mas nesses exemplos aqui eu mostrei como, usando prefixos multiplicativos, basta que você adicione esses prefixos para construir o nome. Trieptaconta pentactano. Difícil de falar, né? Nessa tabela, mostro para vocês uma série de alcanos lineares e os respectivos nomes. Depois você retorna essa tabela com calma e olha um por um. Mas eu chamo os primeiros: metano, etano, propano e butano. Tá? A partir daqui os prefixos penta, hexa, hepta, octa. Nona, eu chamo a atenção, é prefixo latino, não é grego. Os outros prefixos são todos gregos, nona é latino. Onde eu tenho mais aqui, icosano tem 20 átomos de carbono, tá? Por exemplo, N-cosano, 21, docosano, 22, e vai por aí afora. Outra coisa que eu chamo a atenção nesse slide é que quando um grupo repete mais de uma vez, aqui o CH2,2, CH2,3, CH2,4, você deve utilizar para representar que esse número está sendo repetido colchetes e não parênteses, como é comum de encontrar em algumas referências. O parênteses, ele é utilizado para colocar, para destacar alguma ramificação, algum grupo dentro da cadeia, tá? E não um grupo que se repete, essas unidades que se repetem. Essas devem ser colocadas dentro de colchetes. Esse é um aspecto importante, é um aspecto que eu chamo a atenção aqui, que poucos dão atenção para esse detalhe. Vamos ilustrar agora, dar algumas regras de como nomear alcanos ramificados. O que são alcanos ramificados? São aqueles que apresentam grupos alquila, que nós também chamamos de ramificações, ligados a uma cadeia maior. Então, observa aqui. Eu tenho essa cadeia com 4 átomos de carbonos. 1, 2, 3, 4. E eu tenho agora um grupo, que é o grupo que está ligado neste carbono número 2. Tá? Você pode considerar que isso aqui, nesse ponto aqui, tem uma bifurcação. Ao caminhar nessa direção, você pode ir naquela direção, você teria uma cadeia com 3 átomos de carbonos. Ao caminhar nessa direção, você tem 4 átomos de carbono. Ou seja, isso aqui é o que nós chamamos de ramificação. O nome desse composto é 2, porque o grupo substituinte está no carbono 2, 2-metilbutano. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo, onde a cadeia, ela aqui neste ponto, no carbono 2, também tem um grupo metila. Tá? Então, aqui você tem um ponto de bifurcação. Então, o nome desse composto é 2-metilpropano. O hidrocarboneto, no primeiro caso, é o butano, que é a cadeia maior. No segundo caso, é o propano. E esse grupo, que é o grupo substituinte, ele está no carbono 2. E aqui você tem ainda o propano, mas no carbono 2 existem 2 grupos metila. Então, aqui está 2,2-dimetilpropano. Nós explicaremos mais adiante
essa questão da numeração para vocês. O que eu estou chamando a atenção aqui, destacando aqui em amarelo, são os grupos. E nós vamos ver agora, nos próximos slides, como nomear esses grupos. Mas eu já aproveitei e já coloco aqui para vocês o nome. Eu vou dar uma regrinha básica, que seria o seguinte: você vai citar o nome do grupo, seguido do nome do hidrocarboneto, da cadeia principal, tá? Esse composto, ele era chamado, até então, de isopentano, esse de isobutano e esse de neopentano, que são nomes, em destaque em vermelho, não mais recomendados pela IUPAC, tá? O fato de não ser recomendado, eu chamo a atenção para vocês que me ouvem, é que não quer dizer que não deixarão de ser usados. A IUPAC não recomenda, mas ela não tem poder de obrigar. Muito provavelmente, as pessoas vão continuar usando, como existem regras, existem nomes que foram desrecomendados desde 1979, quando teve uma grande reforma na nomenclatura, depois teve outra reforma, as pessoas continuam usando. Ou seja, leva-se tempo para que essas recomendações sejam efetivamente implementadas. Então, fica aí o destaque: isopentano, isobutano, neopentano não são mais recomendados. Eu destaco para vocês a regra em que isso é destacado e a página, inclusive. Então, eu disse que quando você tem uma cadeia ramificada, então, basicamente, nós vamos ver como construir esses nomes, embora eu tenha dado 3 exemplos, mas não explicitei as regras. Basicamente, você tem uma cadeia principal, tem os grupos substituintes. Nós vamos ver, então, como dar nome aos grupos substituintes monovalentes. E como nós representamos esses grupos monovalentes. Então, grupos substituintes simples derivados de alcanos não ramificados, formados pela remoção de um átomo de hidrogênio em um átomo de carbono terminal. Nós chamamos isso de operação subtrativa. Nós vamos subtrair um átomo de hidrogênio de um alcano. Por exemplo, você tem aqui o CH3H, que é o metano, você retira esse átomo de hidrogênio e assim eu represento o grupo resultante por um tracinho, tá? Esses grupos são nomeados substituindo a terminação -ano do nome do alcano pela terminação -il ou -ila. Então, nesse exemplo específico, o alcano é metano. Eu retiro a terminação -ano e ponho a terminação -il ou -ila. Isso é uma característica do português. Em inglês, não existem essas duas variações. Nós veremos que quando o nome do grupo é citado logo no início, por exemplo, como substituinte, metil, tá? Nós vamos falar 2-metil, 3-metil. Mas, dependendo do tipo de nomenclatura a ser empregado, nós veremos que nós usaremos metila, como no caso, por exemplo, cloreto de metila, acetato de metila. Então, em português, existem essas duas variações para a terminação ao nos referirmos a um determinado grupo. Eu sempre destaco para vocês aqui a regra, tá certo? O número da regra dessa referência, que é o Favre-Power, e aqui a página onde vocês encontram. Ali tem destaque a valência livre, ou seja, esse grupo ele só existe quando ligado a uma outra estrutura principal. Vamos dar outros exemplos. Se um átomo de hidrogênio é removido de um carbono que não seja da extremidade da cadeia, ou seja, um carbono não terminal, substitui-se a terminação "o" do nome do alcano pela terminação "il" ou "ila", como sufixo, como nós já vimos, agora precedido do número do carbono que tem a valência livre. Ou seja,
Se o átomo de hidrogênio é removido de um carbono que não seja um carbono terminal, deve-se acrescentar um número que indica de qual carbono que aquele hidrogênio foi removido. Então, isso aqui é o propano. Ao se remover esse átomo de hidrogênio, você tem aqui a valência livre, ou seja, o ponto de ligação com uma outra estrutura. Então, essa valência livre está no carbono 2. Então, nós temos que colocar antes do il ou ila o número 2, chamando a atenção que para separar uma letra de um número, utiliza-se um hífen. O número de uma letra utiliza-se um hífen. Então, este hidrocarboneto, esse grupo alquila, é o propan-2-il ou propan-2-ila. Eu já mencionei, né? Já disse, repito, na língua portuguesa é comum utilizar o afixo -il quando os grupos substituintes são citados no início ou no meio do nome do composto. Quando os grupos são citados ao final do nome, a terminação -ila é empregada. Observe aqui que esse nome desse grupo é etil, propil, butil. Você não tem que indicar o número e nem botar a letra N, N-propil, N-butil. Como eu já mencionei, isso não é recomendado pela IUPAC. Eu destaco para vocês aqui que esses grupos são chamados genericamente de grupos alquil ou alquila, sendo geralmente representados por R traço. Então, um grupo alquil ou alquila é representado por R. Essa é uma notação muito comum em química orgânica. Nós estudaremos em outros vídeos reações, estruturas de várias classes de compostos, e quando quisermos nos referir a um grupo alquil de uma forma genérica, utilizaremos essa letra R maiúscula. Tá? Em destaque aqui, novamente, não é necessário, não se coloca número e nem letra. Não se chama de N-butil ou N-propil. Isso é um erro comum também na literatura. Vou dar mais alguns exemplos de nomes de grupos substituintes monovalentes. Eu havia, no slide anterior, mostrado que esse primeiro grupo é o propan-2-il, valência livre no carbono 2. Ele é conhecido como grupo isopropil. Este termo isopropil é um prefixo que foi retido pela IUPAC, mas não é preferido. O que significa isso? Significa que esse grupo pode ser chamado de propan-2-il ou pode ser chamado de isopropil. A IUPAC prefere propan-2-il, mas isopropil está retido, pode-se continuar usando. Este segundo exemplo aqui embaixo é chamado de tert-butil, prefixo tert, porque se eu uso o prefixo tert, significa que a valência livre está num carbono terciário, butil, porque tem 4 átomos de carbonos. Uma outra possibilidade para dar esse nome é chamar isso daqui de 2-metil propan-2-il. 2-metil, aqui você tem o grupo metil, e esse aqui seria o propan-2-il. Ou 1,1-dimetil-etil. Observa que você tem 3 possibilidades de nome. Tá? Aqui, neste caso, a IUPAC prefere o terbutil. Tá? Quando ele não tem substituinte nenhum ligado, digamos, não tem um cloro ligado neste carbono, por exemplo. Então, você observa que qual é o nome correto? Os 3 são corretos. Qual é o nome correto aqui? Os 2 são corretos. Qual é o preferido no primeiro caso? Propan-2-il. Qual é o preferido no segundo caso pelo IUPAC? Tert-butil. O porquê dessas escolhas? Essas escolhas são feitas por comitês de pesquisadores que analisam, estudam, e quando as regras são publicadas, não existe uma explicação do porquê tal e qual nome foi escolhido como preferido. Isso não existe.
apenas a informação de que é o preferido, tá? Isso, com certeza, a escolha de ser preferido ou não se deve ao fato de que a maioria dos membros do comitê achou que assim devia ser. Agora, 2 outros nomes. Este daqui, isso aqui, olha, a valência livre está no carbono terminal. Então, isso aqui é o propil. No carbono 2 do propil tem o grupo metil. Então, 2-metilpropil. Esse grupo é chamado comumente de isobutil. A IUPAC agora desrecomenda. Diz o seguinte, olha, não deve-se usar mais isobutil. Essa é uma recomendação nova, recente. Provavelmente vai ser difícil, isso agora é uma avaliação minha, difícil de ser implementada, porque existem muitos compostos já com nomes consagrados que usam o prefixo, esse termo isobutil. Mas, enfim, é a recomendação da IUPAC. Outro que é comum, quando a valência livre está no carbono 2, esse aqui é o butan 2-il, também conhecido como sec-butil. A recomendação é, olha, não recomendamos mais que se utilize sec-butil, tá? Enfim, vamos ver como que essas recomendações serão aplicadas ou não. Elas foram publicadas em 2014, são 7 anos já. Esses nomes continuam sendo largamente usados, mas fica aqui a informação para vocês que vocês fiquem atualizados dos últimos passos da Comissão de Nomenclatura da IUPAC. Outro nome de substituinte, você tem aqui 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 3, você tem um grupo metil. Então, 3-metilbutil, também conhecido como isopentil, não mais recomendado. Este daqui é o 1, 2, 3, é o propil. 2,2-dimetilpropil. É conhecido como neopentil, também desrecomendado. Observe que vários nomes desrecomendados pelo IUPAC desde 2014, quando da publicação do documento, que foi concluída em 2013. Outro nome, 1, 2, 3, 4, 2-metilbutan-2-il. Observa que esse 2 aqui se refere à valência livre e este 2 se refere à posição do grupo metil. Também chamado de 1,1-dimetilpropanil, porque você pode considerar que isso aqui é uma cadeia linear, 1, 2, 3, e no carbono 1 você teria 2 grupos metila, 1,1-dimetilpropanil. Este primeiro é o preferido, tá? E este último, terpentil, não é mais recomendado pela IUPAC. Aqui eu chamo a atenção, uma nota importante dentro dessa nossa caixa aí de destaque, que os nomes de grupos complexos, como todos esses que nós ilustramos, eles serão sempre citados entre parênteses, tá? Entre parênteses. Isso é uma nota muito importante, porque o nome já é complexo, 2-metilbutan-2-il. Se você acrescentar nome de outros grupos mais a cadeia principal, para não haver confusão, todos esses nomes são citados entre parênteses. Os grupos alquilas não devem ser chamados de radicais. Esse erro já está se tornando bem menos comum. Há algumas décadas atrás, 2 décadas atrás, era um erro muito comum chamar grupo de radical, mas não. O termo radical é reservado para caracterizar espécies que contêm pelo menos um elétron desemparelhado. Então, aqui, no entanto, os radicais alquil ou alquila são nomeados de forma similar aos grupos alquil ou alquila. Então, eu dou um exemplo aqui. Grupo metil, você representa por um traço. Radical metil, você tem um ponto aqui, olha. Você tem 2, 4, 6, 7 elétrons. Essa espécie tem 7 elétrons. É comum você encontrar na literatura denominar essas espécies de radicais livres,
porque elas têm vida independente, ou seja, essas espécies existem independentemente de estar ligadas, elas não estão ligadas em outra espécie qualquer. O grupo não. Nós chamamos de grupo quando está ligado a alguma outra estrutura. E radical quando tem elétron desemparelhado. Esse traço não significa 2 elétrons, significa que tem aqui uma valência livre. Os radicais são representados genericamente por R do grupo alquil e um ponto ali. Outros exemplos de radical. Radical etil, radical propil. Eu botei esse círculo em amarelo para destacar, porque o pontinho está tão pequeno que talvez você não conseguisse enxergar. Então, o radical são espécies que podem ser detectados como intermediários de reação. Radicais são espécies muito reativas que vão participar de uma série de reações químicas, podem ser detectadas, podem ser caracterizadas, cada um deles tem um tempo de vida. De modo geral, os tempos de vida desses radicais são curtos, mas podem ser detectados por técnicas específicas. Então, fica aqui esse novo destaque, embora esse erro já seja menos comum, são poucas as pessoas que ainda chamam grupos de radicais ou radicais de grupos, né? É mais comum chamar um grupo metil, quando está ligado numa cadeia, de radical metil. Isso está errado. Mas isso hoje em dia, como eu disse, já está menos frequente. Terminamos essa parte. Agradecemos aos doutores Claudinei Andrade e Elson Santiago Alvarenga pela revisão desses slides. E mais detalhes sobre essa nomenclatura vocês encontram nessa primeira referência, e nas referências da IUPAC vocês encontram uma lista muito mais extensa de regras. Esse capítulo continua, não perca o próximo vídeo na parte 3. Muito obrigado pela sua audiência. Se o vídeo foi útil, por favor, indique para algum aluno, para algum colega, para algum amigo seu. Vamos compartilhar o conhecimento. Essa é a nossa missão. Muito obrigado.